Como é que é essa coisa pública de saúde australiana ali? Então, a Austrália tem um sistema público e privado, mas basicamente o sistema público ele é o sistema onde as pessoas querem estar, caso você tenha necessidade de algo de alta complexidade. Então, ele é um sistema que tem variações de estado a estado. Então, ele tem essa questão da hegemonia, da autonomia do estado. Então, tem diferenças de New South Wales para Vitória, etc. Mas são muito parecidos. Tipo, descentralização das decisões ali, de política pública. Exatamente. Tem variações estaduais, né? Mas ele é um sistema público. Então, basicamente, o Medicare ele é público. Mas existe um grande incentivo por parte do governo para que as pessoas tenham um seguro-saúde privado. Numa forma que existem diversas regras, uma delas é quando você atinge 31 anos, mas também muda se você for residente permanente, cidadão, etc. Mas que eles incentivam de forma a alterar a sua taxação caso você tenha um seguro-saúde. Por quê? Porque caso você tenha um seguro-saúde, o governo consegue cobrar desse seguro-saúde parte dos seus gastos no sistema público de saúde. Então existe essa interação, uma interação que até eles brincam que é bem complicado de entender na própria Austrália, mas então se você opta por não ter um seguro-saúde, você recebe uma carta. Ele vende o risco, cara. Ele exato. vende o risco do doente. É isso que eles fazem. Entendeu? Esse risco, porque tem um risco-retorno aí, esse risco ele é compartilhado com empresas privadas. As empresas privadas pagam para poder... E acabam, se o cara tiver esse problema, esse custo acaba saindo da mão do Estado. É meio que isso. Sem dúvida. Coparticipação, né? Como se pudesse falar isso. E eu acho que deve ser legal porque até para você assumir, na hora que você paga, né, você faça o seguro, ele deve conseguir te estratificar melhor que o SUS, no sentido de, você tem 51 anos, fuma, obeso, ele consegue estratificar para dar um valor, eu imagino. Igual os caras que dirigem mal e tomam muita multa. Então, porque seguros privados fazem isso. Ou o cara que bateu muito o carro, você começa a penalizá-lo pelo histórico dele. Essa é a ideia de seguro, né? Ele tem que acreditar em alguma coisa. Sim. Então eu acho muito interessante que você tira da esfera pública, até nesse cenário, você tira da esfera pública um certo arbítrio, uma arbitragem da saúde da pessoa. O sistema público não deve conseguir fazer isso. Não sei se estou falando besteira. Não, existe isso, e a grande questão que eles incentivam é porque o incentivo é monetário, né? Então se você tem um seguro-saúde, que não é nem perto do preço que a gente paga aqui para um seguro-saúde no Brasil, né? Dependendo, óbvio, também lá existem os níveis de cobertura, cirurgia cosmética vai te custar mais, ginecologia e obstetrícia pode custar mais, etc. É o sistema privado, né? Comparativamente, é uma coisa que a gente não consegue fazer no Brasil. Não, nunca. Porque o seguro-saúde ele tem que cobrir tudo. Inclusive 365 agora, dias de UTI. Mudou isso agora. Uma coisa ou outra, mas lá os caras conseguem trabalhar no produto. Sem dúvida. E aqui o SUS nunca consegue cobrar da operadora. Quando a pessoa tem os dois. Você não tem essa correlação dos dados. Não porque é obrigação do Estado. Fato. Mas de fato... Teoricamente, eu estou falando. Sim, não que eu acho que seja. Mas ele conseguiria cobrar, ou ele teria mecanismos para cobrar. Sim. E ele não consegue fazer isso. Entre outras coisas que não consegue fazer. Que é essa questão. Então, quando eu fiz o meu seguro-saúde recentemente com mudança de visto, etc., você recebe um portfólio onde você pode escolher. E o preço, o prêmio, etc., ele vai variar. Então... cobertura para cirurgia cardíaca, cobertura para isso e aquilo. Basicamente, quando aí você conversa com o e fala, pega o mais básico, porque o que você vai precisar, e a gente ainda tem a ideia do Brasil, o mais complexo você vai fazer no sistema público. Só que o que acontece, o sistema público, então, quando você não tem o seguro-saúde, o seu imposto vai ser diferente de quando você tem seguro-saúde. Então, a taxa que você vai receber, ela é um pouco reduzida caso você tenha um seguro-saúde, justamente porque tem essa intersecção do governo poder cobrar o seu seguro-saúde quando você está num hospital público. E basicamente, apesar de ser um sistema público e privado, a Austrália, quando você conversa com as pessoas que lá moram, dizem que caso você tenha alguma coisa muito severa, uma doença muito grave, no meu caso, né, que a gente trabalha com TI, você vai querer estar no hospital público, né? Porque o hospital privado ele não vai ter... É difícil para a gente entender isso aqui no Brasil, mas o hospital público você não vai ter a mesma qualidade de cuidado que você vai ter no hospital público, no privado, desculpe. Né? Então, no privado vai ter talvez alguma dificuldade com banco de sangue, no privado vai ter alguma dificuldade com algum recurso de medicação que você vai ter mais rápido no público. Então, as pessoas acabam usando, quem entende disso, acaba usando o privado com um resgate para coisas simples. Fazer uma vesícula, fazer um joelho, não quero esperar na fila do público, então vou lá, faço com o meu cirurgião privado. No privado é mais rápido. Agora, cirurgia cardíaca, grandes cirurgias abdominais, oncologia, o pessoal sempre acaba lá no público porque sabe que o cuidado vai ser melhor. Então isso é uma coisa que para mim ainda estou aprendendo na Austrália, é muito difícil entender, e eles mesmos falam. E aí você fala, tá bom, mas se eu tiver um dinheiro e eu quiser bancar um sistema, bancar um atendimento um pouco melhor,
Porque apesar do atendimento ser muito bom, e ele é muito bom, ele não é tão bom no nível de hospitais privados que a gente tem no Brasil. Porque ele é público e ele tem que ser para todo mundo. Então tem que ser para o primeiro-ministro, tem que ser que internou-se no hospital, teve uma queda, o premier, de Vitória, que é o governador, teve uma queda, uma fratura de vértebra e foi no hospital público, e ele é para quem mora na rua. Então é a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo, se você tem muito dinheiro e quer algo a mais, é difícil conseguir. Então eles mesmos falam lá que não existe win-win na saúde australiana. Então isso é uma coisa que para algumas pessoas pode ser muito frustrante, porque se você quer algo mais você não vai ter, mas ao mesmo tempo você tem um acesso para todo mundo de uma coisa que é boa, né? Que tem um nível bom. Então essa é a grande diferença. E essa questão para mim do privado você não conseguir é uma coisa que para mim é muito difícil trabalhar. Muito difícil trabalhar, como uma pessoa que veio do Brasil e que aqui a gente conhece sistema privado e público, ainda é muito difícil para mim entender por que as pessoas não querem ir a um hospital privado caso elas precisem e vão acabar no hospital público. Mas eu sei que essa é a realidade lá. Então essa é bem diferente por esses pontos. É muito porque a alocação do trabalhador de alto nível, aí, da qualidade do médico acaba tendo vínculo com a saúde pública, né? Como que é isso? O cara, ele opta, ele... Você pode... Depende. No meu caso, eu não posso trabalhar no sistema privado. Sim. Eu tenho uma moratória de 10 anos. Então, qualquer médico que vem de fora da Austrália, ao se formar e conseguir o seu título de especialista, ele tem uma moratória de 10 anos onde ele não pode trabalhar no sistema privado. Reserva de mercado. Ele fica só o sistema público. Existem formas, né? E aí é uma coisa que você vai ter que brincar com o sistema, né? Só um detalhe, você vê, né? É tudo às custas de liberdade, né? Porque é isso, você acaba travando o cara ali. Ele não pode. Ele está sendo tolhido a liberdade dele. Para conseguir manter esse cara também no sistema público. Outra coisa que é tolir liberdade, o que ele falou. Se ele quer um negócio top com uma eficiência melhor, ele não consegue. Porque, teoricamente, você tem que deixar mediano para todo mundo ter acesso. Sim. E você acaba tolindo esse outro lado. Tudo tem, o que eu estou expondo isso porque tudo tem seu custo. Sem dúvida. Porque muita gente, às vezes o cara está lá ouvindo, ele fala, nossa, que maravilha. É só maravilha. Mas não é só maravilha. Tem os dois lados da moeda aí. Esse é o custo da universalização, né? Para eles, australianos. Esse é o custo da universalização da saúde. A gente precisa funcionar, então vai ter que ser dessa forma. Aqui a gente... Embora é muito brasileiro, né? Só fazendo um paralelo com o SUS, é muito brasileiro. A gente universalizou, falou, tem aqui, que legal, mas não funciona. Mas tem que ir para onde? Tem o privado. O privado é bom, mas é caro. Mas eu não consigo pagar. Tem o SUS, mas não funciona. Então, você fica, no Brasil é isso tudo, você sempre fica pulando de um lado para o outro, tentando se achar nesse meio desse jogo, né? Eles falaram assim, não vai funcionar, nós vamos fazer funcionar, mas precisa funcionar dessa forma. Eu acho que é importante deixar claro, Reginho Camares, que a questão é assim, para as pessoas entenderem. Se você pegar uma pessoa que hoje está dependendo do SUS e levar essa pessoa para a Austrália, essa pessoa vai falar, eu estou no melhor lugar do mundo. Porque eu vou ter um atendimento que você precisa rápido e com uma qualidade, eu estou na UTI lá e drogas, medicações, em qualidade de enfermagem, é alto nível. Então, mas se você pegar um cara que está acostumado a ir no Einstein, tudo que ele precisa, ou no Sírio-Libanês, ou qualquer hospital desse que seja, ele vai chegar lá e vai ter um baque e vai falar, não era isso que eu estava esperando. Eu estou tendo, o quê? Vou dividir quarto na enfermaria? Vou ter que ir lá na enfermaria, você e mais 4? Não, eu queria um quarto individual. Um quarto com banheiro. Não existe. Não tem isso. Então, tudo é uma questão de referencial. Mas o ponto é um sistema, como foi bem falado, mediano, bom para todo mundo, mas sem win-win. E essa questão existem, né? Essa questão que você perguntou do público e do privado. Então, para a gente que vem de fora, existem meios de você tentar, né, mexer com o sistema para você conseguir trabalhar no privado antes desses 10 anos. Para mim seria indiferente, porque eu sou um empregado de hospital, então eu trabalho com UTI, e as melhores UTIs estão nos hospitais públicos. Agora, para uma pessoa que faz uma ginecologia obstetriz, quer fazer um ultrassom num local privado, não consegue. Vai ter que fazer ultrassom no hospital público. Para você fazer ultrassom numa clínica privada, espera os 10 anos. E aí tem sistemas que você vai tentar entrar com o advogado e tal para tentar encurtar isso. Mas grande parte dos médicos eles trabalham nos dois, no público e no privado. Depende muito da especialização. Se você é um intensivista, você vai acabar trabalhando no público. Raramente vai trabalhar no privado. Né? Poucos trabalham em privados e em privados específicos. Se você é um cirurgião plástico, você vai operar talvez também muito no privado. Se você é um GO, você vai fazer muito parto em privado, então, e onde você ganha também mais dinheiro. Então tudo vai depender da especialidade. Mas muitos estão sempre vinculados ao hospital público, que são os hospitais escolas, e porque tem recurso, e porque tem benefícios que são oferecidos também para você se manter nesse sistema. Né? Então,
Essa que é a grande questão. Excelente, excelente. Tem uma outra dúvida, também já para a gente tentar envelopar essa questão Austrália aí, que é da questão da formação do médico mesmo. A formação, não pós-graduação, não, formação. Porque a gente fala que são 6 anos de formação, de graduação, depois você vai fazer a residência, vai variar aí o tempo na especialidade, tudo. Como que ela muda isso? Como que você acha que, por exemplo, se formam muito mais especialistas ou general practice? Como que é essa questão da visão, da formação, estruturação da formação? Porque a gente sabe que tem muita gente aí que está na faculdade e ouve a gente. Opa, então eles devem estar se perguntando isso. Por isso que eu questiono aí. É bem diferente da formação brasileira. Ela é mais longa. Então, assim, depende da faculdade. A medicina que eles chamam pode ser 4 ou 5 anos. Isso depende da faculdade. Então, não vou falar qual que é 4 e qual que é 5, porque eu vou cometer um erro aqui. Mas das duas grandes que a gente tem em Vitória, que é a Universidade de Melbourne e a Monash, uma é 5, outra é 4. Levando em conta que o internato é considerado pós-graduação já. Então, você se forma médico antes de cursar o internato. Tá? Então são 5 anos, como se fossem nossas cadeiras básicas, que são 4. 4 tá. E aí você começa, então, no internato. A partir do momento que você começa no internato, aí eles começam a contar anos de pós-graduação. Então, você é o ano de pós-graduação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você começa a cursar a carreira da forma que você quer. Então você tem o internato, você vira um residente, o HMO, que eles chamam, e você pode virar um registrar, que seria para a gente o que a gente chama de residente. E como é que isso funciona? Não existem programas fixos como a gente tem aqui no Brasil. Quero ser intensivista. Então eu vou aplicar para um programa de clínica médica, vou entrar nesse programa de clínica médica, esse programa eu tenho 2 anos, vou fechar, vou fazer uma prova, vou entrar num programa de terapia intensiva, vai ter 2 ou 3, agora a terapia intensiva é acesso direto, mas funciona o exemplo. Lá não existe isso. Lá a pessoa sabe, se eu quero me formar um intensivista, são esses requisitos que eu tenho. Então eu tenho que ter 1 ano de anestesia, eu tenho que ter 1 ano de intensiva em algum local, eu tenho que ter 1 ano de intensiva em rural, eu tenho que ter... E aí você faz como você quiser, né? Existem alguns limites, mas se você quiser começar pela anestesia, depois fazer a terapia intensiva, você pode. Se você quiser começar pela terapia intensiva, parar no meio e fazer anestesia, você pode. Se você quiser fazer um período desse part-time, você pode. Se você quiser tirar sua licença maternidade no meio e voltar, você pode. Desde que você cumpra o que o college, né, lá funciona aqui, as nossas sociedades lá são colleges, que são quem regulamentam tudo isso. Ele vai falar, o pacote para você se tornar um intensivista é esse.